Você conseguiu concluir o poema do Rodrigo da Florinda? Essa semana você preferiu a mitologia grega ou as piadas? O que temos para hoje são Antes do Cinéias. Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, ideias, temáticas que partam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente, você se encontra no segundo episódio da jornada de leitura conjunta Ocios de mi Juventud. Essa jornada diferente que estamos fazendo depois de vários anos lendo prosa. A primeira jornada com um livro de poesia e que você pode estar conferindo os detalhes, os comentários semanais sobre essas leituras lá no @garota_quixotesca no Instagram. Dessa vez tivemos Vênus, Minerva, Juno e Phyllis, mais uma vez, banhando os textos de mitologia grega, além de referências a Gôngora, Quevedo. Como romântico, o Cadalso revisa a literatura que vem antes dele, né? Apropria de personagens, temáticas da literatura clássica. Ele expressa louvores, satiriza e, a partir disso, cria algo novo. Mas vamos fechar a nossa reflexão sobre o Dom Rodrigo, já que mesmo tendo lido semana passada até o 35% para terminar o poema, sei que alguns de vocês pararam ali sagradamente, esperaram chegar à segunda parte, o restante dessa semana. É um texto pesado, né? Uma forma poética, mas para tratar de uma sedução que levou a um atentado, a um estupro. Mas que houvesse uma sedução, que a Florinda respondesse às investidas do Rodrigo, ela estivesse apaixonada por ele, fica claro em algumas cenas e chega um momento lá que ela não quer mais. Então, se você lê o Partido, foi até bom para respirar um pouco. E é muito interessante ver um texto assim no século XIX ainda, né? Onde a voz da mulher levantada, e diferente da tradição, não simplesmente como uma mulher inteligente, como uma mulher racional, ou como uma mulher que está ali em busca de vingança simplesmente, ou casar com o cara que prometeu e a iludiu. É algo bem mais claro dessa violência que as mulheres passavam, infelizmente ainda passam. Para mim, o poema mais interessante da segunda parte, com certeza, foi ele poder ler Loro del Mundo. Ele apresenta o diálogo entre o Cupido e o poeta, porque ele trabalha com paralelismos, né? O Cadal ele só vai contrastando ali qual seria o maior poder do mundo, o amor ou o dinheiro, né? O amor ou a guerra, como o Joyce faz muito bem aqui no Ulisses, só que nesse caso, quem ganhou o dinheiro. Afinal, estamos na era moderna, as coisas estão cada vez mais claras. Apesar de ser um texto pré-romântico, ele é um liberal, ele está bem ciente das questões sociais e a forma poética que ele escolhe, a maneira como ele desenvolve esse poema, também acaba sendo interessante, porque é verso livre, mas é diferente, um pouco diferente dos outros textos que a gente encontrou nesse mesmo livro e traz esse impacto novamente na literatura, forma como conteúdo, mostra como as coisas estão mudando e precisa se expressar de um modo diferente. Tivemos a Galatea como uma deusa amada, né, em outro poema, dessa vez não como pastora, mas como ninfa, ainda num aspecto bucólico, mas não tem como não lembrar do Cervantes, né? A Galatea do Cervantes já tinha sido lançada há muito tempo, então esse resgate romântico dessa personagem também, né? Não é só o Don Quixote, é o Cervantes como todo que será resgatado pelos românticos. Se nós tivemos poema romântico, nós também temos poemas irônicos, sarcásticos, e o maior, assim, nesse sentido, é o poema que ele escreve pro Quevedo e pro Gôngora. E sem sombra de dúvidas, o maior deles é o que ele escreve, né? A sátira ao Quevedo e ao Gôngora. Ele imita o jogo de ideias, o jogo de palavras desses autores. Paprocles, que nós explicamos semana passada também, tem um pouco a ver com isso. Esse poema foi muito legal para entender esse aspecto dos românticos absorverem a literatura do seu tempo
tempo e pensar sobre a sua literatura. Ele não acredita que tem menos matéria, menos conteúdo, menos arte que o Quevedo, né? Ele quer continuar escrevendo, ele quer se colocar além, ele não vê a sua obra, a sua poesia como algo terminado, ele quer continuar inovando. Esse espírito impetuoso do romantismo também no ponto artístico formal fica muito presente nesse poema. E o poema mais curtinho, satirizando o chifre, esse tema que os espanhóis gostam bastante, talvez um dos aspectos que nós aqui pernambucanos pegamos bastante da cultura ibérica, quando ele constrói um texto tão curtinho, 3 imagens muito fortes, muito recorrentes, que voltam que misturam a literatura clássica, a mitologia, com a cultura popular, com o refrão. É curtinho, mas é um poema que tem tanta coisa em si e que trouxe não só esse sentido de contemplação, mas de risada também durante a leitura desse mês, dessa semana. Venus alegre y mosita, Vulcano viejo y celoso, Marte amigo del esposo. Ai, que boda tão bonita. E a nossa dica gramatical vem exatamente desse poema cômico, num detalhezinho que tem no verso final. Caso você ainda não tenha percebido, quando os pronomes interrogativos e exclamativos, quando estão sobre esse aspecto, não no caso afirmativo, como o que da frase final, donde, como, qual, eles recebem um acentozinho diacrítico, acento que seria agudo, mas não faz alteração. Ele é diacrítico justamente por isso, porque ele só caracteriza algo gramaticalmente, não foneticamente, para indicar a exclamação ou a interrogação, que eles estão nesse modo. Como, por exemplo, no caso do poema Pro Quevedo Pro Góngora, você tem esse mesmo que do poema das bodas, sem o acento. E de la viuda un gemido por la muerte del marido, não leva acento, porque o que aqui está na frase afirmativa. E por fim, o último poema dessa semana também me lembrou o Joyce, mais uma vez. El Juicio de Pares, que dá a preferência a Vênus sobre Minerva e Juno. Todo esse imbróglio da Odisseia, que tem na Ilíada, que o Joyce vai trabalhar aqui. Mas me trouxe uma ideia, não para comentar, mas para perguntar para você, de acordo com a sua leitura essa semana. Você tem aqui Ulisses do Joyce, você tem aqui a Galatea do Cervantes, mas qual outra obra literária você lembrou essa semana lendo Ocios de mi Juventud? Me conta aqui embaixo, ou deixa seu comentário lá no @garota_quixotesca no Instagram, onde nós vamos comentando com você a parte final da JLC desse mês, além de próximos vídeos, algumas questões que vão mudar por aqui, talvez no próximo mês, pra gente aproveitar melhor as férias. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos meus.